Pai, você tá ficando senil? Acha mesmo que a gente vai te pagar alguma coisa? Foi isso que o Diego me disse, rindo, enquanto o Rodrigo quase cuspia a cerveja de tanto rir do meu lado. Eles acharam que eu tava brincando. Acharam que era blefe de velho cansado. Mas naquele exato momento, enquanto eles riam da minha cara na minha própria sala, eu já sabia exatamente o que ia fazer. E quando eles descobrissem, já ia ser tarde demais. Meu nome é Mário. Tenho 67 anos. E essa é a história de como eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Antes de continuar, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de contar o que aconteceu comigo. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentando a cidade de onde você está nos ouvindo. Se essa história tocar seu coração de alguma forma, fica até o final, porque o que eu fiz depois daquele dia mudou tudo. Todos os dias tem uma história nova aqui, e talvez você reconheça um pouco da sua nessa minha. Eu nasci em Governador Valadares, lá no interior de Minas Gerais. Meu pai era carregador de feira. Levantava cedo, carregava caixa de banana, saco de laranja, voltava para casa com as costas doendo e uns trocados no bolso. Minha mãe lavava roupa para fora, passava o dia todo com as mãos vermelhas de tanto esfregar a roupa dos outros. A gente não tinha nada, mas tinha honra. Meu pai sempre falava: Mário, homem que não trabalha não come, e homem que não paga o que deve não é homem. Eu cresci ouvindo isso. Vim para São Paulo aos 18 anos com uma mala de papelão e um sonho. Trabalhar, construir alguma coisa, ter uma vida melhor. Consegui emprego como cobrador de ônibus. Depois virei motorista. Passei 35 anos da minha vida dirigindo a linha 5 e o A174, Jardim Ângela até a Praça da Sé. Acordava às 4 da manhã, voltava às 7 da noite. Conheci cada buraco dessa cidade, cada rua, cada madrugada fria, cada sol quente batendo no vidro. Foi dirigindo o ônibus que eu conheci a Célia. Ela entrava todo dia no meu ônibus, ia trabalhar numa fábrica de costura no Brás. Sempre me cumprimentava, sempre sorria. Até que um dia eu juntei coragem e pedi o telefone dela. A gente se casou 6 meses depois. Ela era costureira, trabalhava tanto quanto eu. Juntamos dinheiro durante anos para dar entrada numa casa própria. Conseguimos um financiamento lá no Jardim São Luís, Zona Sul. Uma casa simples, 2 quartos, quintal pequeno, mas era nossa. Levei 20 anos pagando aquela casa. 20 anos, mês a mês, sem atrasar uma parcela. Teve mês que a gente comia arroz com ovo para não atrasar o banco, mas a gente pagava. Porque era nosso sonho, nosso suor. Tivemos 2 filhos, o Diego e o Rodrigo. Eu trabalhava feito um condenado, a Célia também. A gente queria que eles tivessem o que a gente não teve. Estudo, oportunidade, futuro. O Diego se formou em marketing, fez faculdade particular que eu paguei durante 4 anos. O Rodrigo fez técnico em TI, também paguei. Quando eles se formaram, eu me senti realizado. Achei que tinha cumprido meu papel. Achei que eles iam voar, iam construir a vida deles, iam ser homens de verdade. E por um tempo, parecia que iam mesmo. O Diego arrumou emprego numa agência de publicidade. Ganhava bem. Morava num apartamento alugado na Vila Mariana. O Rodrigo trabalhava numa empresa de tecnologia. Também ganhava razoável. Dividia um AP com um amigo. Eu via eles de vez em quando. Almoço de domingo. Aniversário. A vida seguia. Até que a Célia adoeceu. Foi rápido demais. AVC. Ela estava bem de manhã. À tarde já tinha ido. Nem deu tempo de eu me despedir direito. Fiquei sozinho naquela casa, sem saber o que fazer com tanto silêncio. Os meninos vieram no enterro, ficaram uns dias comigo, depois voltaram para a vida deles. E eu fiquei ali, aposentado, sozinho, tentando entender como é que a gente segue quando metade de você vai embora. Foi 2 anos depois que o Diego apareceu. Tocou a campainha numa sexta-feira à noite, estava com 2 malas. Pai, terminei com a Jéssica. Não tô bem. Posso ficar uns dias aqui? Eu nem pensei. Claro que podia. Era meu filho. Aquela casa tinha um quarto que sempre foi dele. Fica o tempo que precisar, eu disse. Achei até bom. Ia ter companhia, a casa ia voltar a ter barulho. Ele ficou. 1 semana, 2, 1 mês, 3 meses. Não falava em sair. Eu não cobrei nada. Era meu filho, pensei. Ele tá passando por um momento difícil. Vai se recuperar e vai embora.
6 meses depois, foi a vez do Rodrigo. Apareceu com mala também. Pai, perdi o emprego. Não tô conseguindo pagar aluguel. É só até eu me organizar. E eu, como sempre, abri a porta. Que pai deixa filho na rua? Os dois ficaram. E a casa que era minha, que eu paguei durante 20 anos, virou hotel. Mas eu ainda não tinha entendido o tamanho do problema. No começo, até que foi bom ter os dois em casa. A gente jantava junto às vezes, assistia futebol no domingo. Eu cozinhava, a gente conversava. Eu pensava, pelo menos não tô sozinho. Mas aí começou a mudar. Devagar, mas começou. O Diego arrumou emprego de novo, mas o salário dele, segundo ele, era só para dele. O Rodrigo também voltou a trabalhar, mas o dinheiro sumia antes do dia 15. E as contas da casa? Eu pagava, sozinho. Luz, água, internet, gás, mercado. Tudo. Com a minha aposentadoria de motorista de ônibus, que não é grande coisa. Eu tentei conversar. Sentei com eles na mesa, falei de boa. Ó, meus filhos, vocês trabalham, ganham bem. A gente precisa dividir as contas aqui. O Diego olhou para mim como se eu tivesse falado a coisa mais absurda do mundo. Pai, eu ganho pouco. Mal dá para mim. Você sabe como é caro viver em São Paulo. O Rodrigo nem respondeu. Só deu de ombros e voltou para o quarto dele. Eu fiquei ali, sozinho na cozinha, com um nó na garganta. Mas deixei para lá. Pensei, eles vão se tocar, vão perceber que não tá certo. Mas não perceberam. Passou 1 ano, 2, 3, e nada mudou. Eles moravam de graça, comiam de graça, usavam tudo de graça. Eu via minha aposentadoria ir embora todo mês tentando sustentar 3 pessoas. Teve mês que eu fiquei sem dinheiro para remédio da pressão porque a conta de luz veio alta. Sabe por quê? Porque o Diego tinha comprado um ar-condicionado novo para o quarto dele. Não perguntou, não ofereceu rachar. Só instalou e ligou. Quando eu reclamei, ele disse, Ué, pai, mas tá calor. Você quer que eu passe calor? O Rodrigo vivia pedindo comida por aplicativo. Pizza, hambúrguer, japonês. Eu via as caixas empilhadas no lixo enquanto eu comia arroz com salsicha para economizar para o fim do mês. Mas não era só o dinheiro. Era o desrespeito. Eles não me ouviam mais. Quando eu falava alguma coisa, era como se eu fosse invisível. Eu virei o velho chato que reclamava de barulho, que pedia para ajudarem a lavar louça, que lembrava que a casa era minha. Eles faziam o que queriam. Traziam gente estranha, faziam festa, largavam a cozinha destruída de madrugada, e eu limpava, porque eu não queria briga, porque eu achava que era meu papel, porque eu tinha medo de ficar sozinho de novo. Até que teve um dia, faz uns 4 meses, que eu olhei para o extrato da minha conta no banco. Tava no vermelho. Eu, que nunca na vida tinha ficado devendo, que paguei aquela casa durante 20 anos sem atrasar 1 mês, tava no cheque especial. Por causa de 2 homens adultos que ganhavam bem e não tinham vergonha de sugar o próprio pai. Senti uma coisa subir no peito. Não era só raiva, era vergonha. Vergonha de mim mesmo, de ter deixado chegar naquele ponto. Foi quando eu decidi que precisava fazer alguma coisa. Não podia mais continuar assim. Sentei na mesa da cozinha, chamei os 2 e disse com a voz firme, vocês têm 30 dias para começar a me pagar as contas. Não precisa ser muito, mas vocês vão rachar comigo, ou vão ter que arrumar outro lugar para morar. O silêncio que caiu naquela sala foi pesado. O Diego olhou para o Rodrigo. O Rodrigo olhou para mim. E aí os 2 começaram a rir. Rir mesmo. Gargalhada. Pai, você tá ficando senil? Acha mesmo que a gente vai te pagar alguma coisa? O Diego falou isso olhando nos meus olhos com desprezo. Relaxa, velho. A casa é sua. Você não vai botar a gente na rua. E continuaram rindo. Eu não respondi. Só levantei e fui para o meu quarto. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto. E foi ali, naquele silêncio, que eu entendi. Eles não iam mudar, não iam me respeitar, não iam me pagar. Eles acharam que eu era fraco, que eu ia aceitar para sempre. Mas eles não sabiam quem eu era, não sabiam do que eu era capaz. Naquela noite, eu tomei uma decisão. E quando eles descobrissem o que eu tinha feito, já ia ser tarde demais. Na manhã seguinte, acordei cedo como sempre. 6 da manhã. O corpo já acostumado com décadas de rotina de motorista. Fui para a cozinha, fiz café, sentei na mesinha pequena e fiquei olhando pela janela. O sol começando a clarear o quintal, os passarinhos cantando, tudo normal. Mas dentro de mim tinha mudado alguma coisa.
Aquela risada dos meus filhos ainda ecoava na minha cabeça. Você tá ficando senil. As palavras do Diego doíam mais do que qualquer pancada que eu já tinha levado na vida. Eu passei o dia inteiro pensando. Fui no mercadinho da esquina, comprei pão, voltei para casa. Os meninos ainda estavam dormindo, claro. Era sábado. Eles só acordavam lá pro meio-dia. Sentei na sala, liguei a TV, mas não estava prestando atenção em nada. Minha cabeça era um turbilhão. Eu tinha dado tudo para eles. Tudo. Paguei escola, faculdade, roupa, comida, teto. Trabalhei feito um cachorro a vida inteira para que eles não passassem pelo que eu passei. E agora? Agora eles riam de mim. Me tratavam como se eu fosse um estorvo na minha própria casa. Lembrei do meu pai. Ele morreu quando eu tinha 25 anos. Mas antes de morrer me disse uma coisa que eu nunca esqueci. A gente estava sentado na porta de casa, lá em Valadares, e ele falou: Mário, tem gente nessa vida que vai te usar até você deixar. Não importa se é amigo, se é parente, se é até filho. Se você não se impor, vão te sugar até não sobrar nada. Na época eu não entendi direito. Achei que meu pai estava exagerando, sendo duro demais. Mas agora, sentado naquela sala com 67 anos nas costas, eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. O Rodrigo desceu primeiro, lá pela 1 da tarde. Passou por mim sem falar bom dia, foi direto na geladeira, pegou o suco que eu tinha comprado de manhã, encheu um copo e voltou para o quarto com o celular na mão. Nem olhou para mim. O Diego apareceu meia hora depois, de chinelo e sem camisa, reclamando que tinha acabado o café. Pai, você não comprou café? Eu disse que tinha, que estava ali no armário. Ele bufou, como se fosse um sacrifício ter que pegar. Fez o café dele, pegou o resto do pão e foi comer no quarto também. Eu fiquei ali sozinho na cozinha, olhando para as migalhas que ele deixou na mesa. Foi naquele momento que eu percebi. Eu tinha virado empregado na minha própria casa. Não, pior que empregado, porque empregado pelo menos recebe no fim do mês. Eu era só um velho invisível que pagava as contas e limpava a bagunça. E o pior de tudo, eu tinha deixado isso acontecer. Eu tinha aberto a porta. Eu tinha aceitado. Eu tinha ficado quieto todas as vezes que devia ter falado. E agora eles achavam que tinham direito. Que aquela casa era deles também. Que eu ia sustentar eles pro resto da vida. Naquela noite, depois que os dois saíram para beber com os amigos, gastando o dinheiro que não usavam para me ajudar, eu fui até o meu quarto e abri a gaveta da cômoda. Lá no fundo, embaixo das minhas camisas velhas, estava guardada a escritura da casa. Peguei o documento e fiquei olhando. Ali estava registrado: imóvel de propriedade de Mário Silva dos Santos. Só meu nome. A Célia tinha falecido, os meninos nunca tinham entrado na escritura. Aquela casa era minha, só minha. Eu tinha pago cada tijolo, cada telha, cada prego. Com o meu suor, com as minhas costas doendo de dirigir ônibus por 35 anos. Sentei na cama segurando aquele papel e uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que no começo me assustou. Mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Se eles não me respeitavam, se eles achavam que eu não tinha coragem de fazer nada, se eles riam de mim, então eu ia mostrar para eles quem eu era. Ia mostrar que eu não era o velho senil que eles pensavam. Mas não podia ser de qualquer jeito. Tinha que ser uma coisa que eles nunca esperassem. Algo que mexesse com eles de verdade. No domingo de manhã, enquanto eles dormiam até tarde de novo, eu saí de casa. Fui até a igreja, como fazia todo domingo desde que a Célia morreu. Sentei no banco de sempre, no fundão, e fiquei lá quieto enquanto o padre falava da missa. Mas eu não estava ouvindo nada. Estava pensando e pedindo uma resposta. Pedindo para Célia, onde quer que ela tivesse, me dar um sinal. Me dizer se o que eu estava pensando em fazer era certo ou errado. Quando a missa acabou, fiquei sentado mais um tempo. A igreja foi esvaziando. E eu ali, sozinho. Foi quando o seu Joaquim, um senhor que eu conhecia da comunidade, sentou do meu lado. Ele tinha uns 75 anos, viúvo também. A gente sempre trocava umas palavras depois da missa. E aí, Mário? Tudo bem? Eu ia responder que sim, mas não consegui. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Seu Joaquim, posso te fazer uma pergunta? Ele olhou para mim curioso. Claro, fala. O senhor tem filhos, né? Tenho 3. Por quê? Eu respirei fundo. Eles moram com o senhor? Ele riu. Não, graças a Deus. Cada um tem sua vida, sua casa.
A gente se vê de vez em quando, almoço de domingo, essas coisas. E se eles quisessem morar com o senhor de graça, sem pagar nada, sem ajudar em nada, o que o senhor faria? O seu Joaquim ficou sério. Me olhou bem nos olhos. Mário, filho que não respeita pai, não é filho, é peso. E peso a gente não carrega a vida inteira, senão a gente quebra. Ele bateu no meu ombro. Seja qual for a decisão que você está pensando em tomar, toma. Você já fez demais por eles. Agora é hora de pensar em você. Aquelas palavras caíram em mim como uma bênção. Voltei para casa com a cabeça mais leve e o coração mais decidido. Quando cheguei, a casa estava vazia. Os dois tinham saído. Fui direto para o computador velho que eu tinha no quarto. Liguei, esperei carregar. Aquela coisa demorava uma eternidade. E entrei num site de pesquisa. Digitei: como vender casa própria. Fiquei horas lendo. Descobri que eu podia vender, que a casa estava quitada, que eu não precisava de autorização de ninguém. Era minha. Eu podia fazer o que quisesse com ela. Li sobre imobiliárias, sobre documentação, sobre valores de mercado. Aquela casinha simples no Jardim São Luís valia bem mais do que quando eu comprei. A região tinha crescido, tinha comércio, tinha transporte. Eu conseguiria um bom dinheiro. Dinheiro suficiente para comprar um apartamento menor, mais simples, só para mim, e ainda sobrar uma grana para viver tranquilo o resto da minha aposentadoria. A ideia foi ficando cada vez mais clara. Eu ia vender a casa, sem avisar, sem negociar. Ia colocar à venda, ia aceitar uma proposta boa. E quando estivesse tudo certo, tudo assinado, aí sim eu ia contar para eles. Não, eu nem ia contar. Eles iam descobrir sozinhos. E quando descobrissem, já ia ser tarde demais. Eles iam ter que sair. Iam ter que se virar. Iam ter que virar adultos de verdade, daqueles que pagam as próprias contas e cuidam da própria vida. Mas tinha uma coisa me incomodando ainda. Uma vozinha na minha cabeça dizendo: Mário, eles são seus filhos. Você vai mesmo fazer isso? Eu fiquei deitado na cama aquela noite, olhando para o teto, ouvindo o barulho dos dois na sala, vendo filme alto, rindo, bebendo as cervejas que eles compravam enquanto eu comia macarrão com salsicha para economizar. E foi aí que a resposta veio. Sim, eu ia fazer, porque eles não eram mais os meninos que eu criei. Eram dois homens adultos, egoístas, que perderam o respeito por mim. E se eu não fizesse nada, eu ia morrer naquela casa, pobre, cansado, invisível, sustentando dois parasitas para o resto da vida. Não, eu merecia mais. Eu merecia paz. Eu merecia viver meus últimos anos com dignidade. Na segunda-feira de manhã, esperei os dois saírem para trabalhar. Tomei banho, vesti minha roupa mais apresentável e saí. Fui até uma imobiliária ali perto, uma que eu sempre via quando passava na avenida. Entrei. A moça da recepção me cumprimentou. Bom dia, posso ajudar? Eu respirei fundo e falei: quero vender minha casa. A moça me levou até uma salinha nos fundos da imobiliária. Era pequena, com uma mesa de vidro, 2 cadeiras e uns quadros de apartamentos na parede. Ela sentou, pegou uma prancheta e me olhou com um sorriso profissional. Então, o senhor quer vender a casa? Pode me dar o endereço? Eu dei. Rua das Camélias, número 247, Jardim São Luís. Ela anotou tudo, fez umas perguntas sobre metragem, quantos quartos, se tinha garagem. Eu respondi tudo, mas as mãos estavam suando. Não era nervosismo de estar ali, era o peso da decisão. Porque eu sabia que a partir do momento que eu assinasse aqueles papéis, não tinha mais volta. O senhor mora sozinho? Ela perguntou ainda anotando. Eu hesitei. Moro com meus 2 filhos. Mas a casa é minha, só minha. Tá quitada, no meu nome. Ela levantou os olhos da prancheta. Entendi. E eles sabem que o senhor tá vendendo? Não. Minha voz saiu firme. E não precisa saber agora. Ela ficou meio sem graça, mas não insistiu. Devia ver cada coisa trabalhando ali. Tudo bem. Então vou precisar da escritura, documentos pessoais do senhor. E a gente vai fazer uma avaliação do imóvel para passar o valor. Pode ser essa semana? Pode. Ela marcou para quinta-feira. Saí de lá com o coração acelerado. Tava feito. Eu tinha dado o primeiro passo. Voltei para casa andando devagar, pensando em tudo, pensando na Célia. Será que ela ia entender? Será que ela ia achar que eu estava sendo duro demais?
Mas aí eu lembrei de uma coisa que ela sempre dizia. Mário, você é bom demais. Um dia isso vai te quebrar. Ela tinha razão. Eu tinha sido bom demais. E eles tinham quebrado o que sobrou de mim. Quando cheguei em casa, o Diego estava na sala mexendo no notebook. Trabalho, segundo ele. Eu passei direto, fui pro quintal. Sentei no degrau da porta dos fundos e acendi um cigarro. Eu tinha parado de fumar fazia 10 anos, mas voltei depois que a Célia morreu. Só um por dia, às vezes 2. Era meu momento de pensar, de respirar. Fiquei ali olhando pro quintal pequeno. A Célia tinha plantado uma roseira ali no canto. Ainda estava viva, cheia de rosas vermelhas. Eu regava todo dia. Era o único pedaço dela que ainda estava ali comigo. Pai, cadê a chave do carro? O Diego apareceu na porta. Eu nem tinha carro. Tinha vendido fazia 2 anos porque não conseguia mais pagar IPVA e seguro. Não tenho mais carro, Diego. Vendi. Ah, é verdade. Ele bufou. Esqueci. Vou ter que pedir Uber então. E voltou para dentro. Vou ter que pedir Uber. Como se fosse um sacrifício. Como se ele não tivesse 2 pés e uma condução a 3 quadras dali. Terminei o cigarro, amassei a bituca com o pé e fiquei mais um tempo ali, pensando em como a gente cria os filhos achando que está fazendo tudo certo, e no fim eles viram isso. Pessoas que acham que o mundo gira em torno delas, que os pais existem para servir. Nos dias seguintes me preparei. Separei todos os documentos que a moça da imobiliária tinha pedido. Escritura, RG, CPF, comprovante de residência. Estava tudo guardado numa pasta que a Célia organizava. Ela sempre foi organizada com essas coisas. Eu não. Eu era do tipo que deixava papel acumular, que perdia documento. Mas ela não. Tudo tinha lugar certo. E agora, mexendo naqueles papéis, eu sentia como se ela tivesse deixado tudo arrumado para esse momento. Como se ela soubesse que um dia eu ia precisar. Na quinta-feira, a moça da imobiliária foi lá em casa. Combinamos num horário que os meninos estavam trabalhando. Ela chegou com um rapaz, um corretor. Entraram, olharam tudo. Mediram os quartos, olharam o estado da casa, tiraram foto. Eu fiquei ali do lado, quieto, só respondendo o que eles perguntavam. O rapaz fez umas anotações e disse: Olha, seu Mário, a casa está bem localizada, perto de comércio, transporte, escola. E está conservada. O senhor cuida bem. Sempre cuidei. Eu diria que a gente consegue vender por uns 320, 350 mil. Depende da negociação. 320 mil. Era mais do que eu imaginava. Muito mais. Quando eu comprei aquela casa, lá em 1988, paguei o equivalente a 40 mil na época. Claro que era outra realidade, outra moeda. Mas ainda assim, aquela casa tinha se valorizado. E eu ia vender. Ia pegar esse dinheiro e ia recomeçar. Sozinho. Em paz. Pode colocar à venda, eu disse. Eles fizeram o contrato ali mesmo. Exclusividade de 3 meses para a imobiliária. Assinei tudo. A moça me entregou uma cópia e disse que ia começar a divulgar já na semana seguinte. O senhor vai ver, seu Mário. Casa assim vende rápido. Eu só balancei a cabeça. Eles foram embora e eu fiquei ali, sentado na sala com o contrato na mão. Tava feito. Não tinha mais volta. Naquela noite, o Rodrigo chegou tarde. Eu estava na cozinha comendo uma sopa que tinha feito. Ele entrou, abriu a geladeira, pegou um iogurte. Pai, você viu minha camisa social? A azul? Eu disse que não. Ele revirou os olhos. Preciso dela amanhã. Procura aí para mim? Eu não respondi. Só continuei tomando minha sopa. Ele ficou esperando. Mas como eu não falei nada, ele pegou o celular e saiu da cozinha reclamando baixinho. Procura aí para mim. Como se eu fosse empregado. Como se lavar roupa dele fosse minha obrigação. Terminei a sopa, lavei a louça, minha e a que eles tinham deixado acumulada na pia, e fui pro quarto. Deitei e fiquei olhando pro teto. Daqui a alguns meses, eu não ia estar mais naquele quarto, não ia estar mais naquela casa, e nem eles. A diferença é que eu sabia, e eles não. Passou 1 semana, 2. A imobiliária me ligava de vez em quando, avisando que tinha gente interessada, que iam agendar visitas. Eu sempre marcava num horário que os meninos estavam fora. Vieram 3 pessoas ver a casa. Um casal jovem, uma mulher sozinha e uma família com 2 crianças. Todos gostaram. Todos fizeram proposta, mas nenhuma chegou perto do valor que eu queria. Eu não estava com pressa. Podia esperar a proposta certa. Enquanto isso,
A vida em casa continuava do mesmo jeito. Os meninos trabalhavam, chegavam, comiam, sujavam, dormiam. Eu pagava as contas, limpava a casa, fazia comida, como sempre. Mas agora tinha uma diferença. Eu não estava mais com raiva, nem triste. Estava em paz, porque eu sabia que aquilo tinha prazo de validade. Cada dia que passava era um dia a menos que eu tinha que aguentar aquilo. Teve uma noite que o Diego trouxe a namorada nova para jantar. Nem me avisou. Eu estava na sala assistindo o jornal quando eles chegaram. Pai, essa é a Amanda. A menina me cumprimentou, toda simpática. Eles foram pro quarto dele. Fiquei ali sozinho. Meia hora depois, o Diego gritou da escada. Pai, faz um lanche pra gente aí? Não pediu. Mandou. Fiquei olhando pra TV, fingi que não ouvi. Ele gritou de novo. Pai, você tá surdo? Levantei, fui na cozinha, fiz 2 sanduíches. Não porque ele mandou, mas porque eu não queria confusão. Não agora. Não quando estava tudo encaminhado. Levei na bandeja até o quarto dele. Bati na porta. Ele abriu, pegou a bandeja sem nem agradecer e fechou a porta na minha cara. Voltei para a sala e sentei de novo. A Amanda devia achar que eu era um pai amoroso, fazendo lanche para os 2. Não sabia que o filho dela era um tirano. E que dali a pouco ele ia aprender uma lição que nunca ia esquecer. No fim do 2º mês, a imobiliária me ligou. Seu Mário, apareceu um casal interessado. Eles querem dar 340 mil, à vista. É uma boa proposta. 340 mil, à vista. Eu nem pensei 2 vezes. Aceito. Ótimo. Vou passar para o jurídico preparar a documentação. Em 2 semanas a gente fecha no cartório. 2 semanas. Eu tinha 2 semanas até a bomba explodir. Desliguei o telefone e fiquei ali parado na cozinha segurando o celular. Era real. Ia acontecer mesmo. Eu ia vender a casa. Ia tirar o chão debaixo dos pés deles. E a parte mais estranha? Eu não sentia culpa nenhuma. Sentia era alívio. As 2 semanas seguintes foram as mais estranhas da minha vida. Eu andava por aquela casa sabendo que em breve ela não seria mais minha. Olhava para as paredes, para os móveis, para o quintal. E tudo parecia diferente, mais leve de certo modo, como se um peso tivesse saindo dos meus ombros aos poucos. Eu não contei nada para ninguém. Nem para os meninos, claro. Mas também não contei para o seu Joaquim da igreja, nem para Dona Maria, minha vizinha de anos. Era meu segredo, e eu queria que ficasse assim até o último momento. Os meninos continuavam na deles, o Diego reclamando de tudo, o Rodrigo vivendo grudado no celular. Nenhum dos 2 percebeu nada de diferente em mim, mas eu estava diferente. Estava mais calmo. Não discutia mais quando eles deixavam a pia cheia de louça. Não falava nada quando o som estava alto demais. Não reclamava de nada, porque eu sabia que aqueles eram os últimos dias. E no fundo, eu estava contando as horas. Teve uma tarde que o Rodrigo chegou mais cedo do trabalho. Sentou no sofá do lado de onde eu estava lendo o jornal e ficou mexendo no celular. Depois de um tempo, ele falou sem tirar os olhos da tela. Pai, a firma vai fazer uma festa mês que vem. Tipo, confraternização. Posso fazer aqui em casa? Eu levantei os olhos do jornal. Aqui? É, ué. Tem espaço? Dá para botar umas pessoas no quintal? Fazer churrasco? Vai ser legal. Respirei fundo. Rodrigo, essa casa não é point de festa. Ele riu. Relaxa, pai. Vai ser pouca gente. Uns 20 no máximo. 20 pessoas. Na minha casa. Sem nem me perguntar direito, já decidindo. Eu ia falar não, ia discutir. Mas aí pensei, pra quê? Dali 2 semanas essa casa nem ia ser mais minha. Ele que fizesse os planos que quisesse. Nenhum ia se realizar mesmo. Vê aí, foi só o que eu disse. E voltei pro jornal. Ele estranhou. Deve ter esperado que eu fosse brigar em pôr regra a essas coisas. Mas eu não disse mais nada. Ele ficou mais um tempo ali, depois levantou e foi pro quarto. Eu fiquei sozinho na sala, com um meio sorriso no rosto. Eles não faziam ideia do que estava por vir. A imobiliária me ligou na terça-feira. Seu Mário, tá tudo certo. O cartório agendou para sexta-feira, 10 horas da manhã. O casal já depositou o sinal, e no dia eles vão com o restante. O senhor pode comparecer? Confirmei que podia. Sexta-feira. Dali 3 dias. Meu coração acelerou. Era real. Ia acontecer mesmo. Passei a semana meio no automático. Acordava, fazia café, ficava pela casa.
Os meninos saíam cedo, voltavam de noite. A rotina de sempre. Na quinta, véspera da assinatura, eu mal dormi. Fiquei revirando na cama, pensando em tudo. Pensando em como ia ser dali para frente. Pensando no apartamento pequeno que eu já tinha visto num bairro mais simples, mais barato. Um lugar só meu, onde ninguém ia sugar minha paz, meu dinheiro, minha dignidade. Lembrei da Célia, do dia que a gente recebeu a chave dessa casa, 30 e tantos anos atrás. Ela tinha chorado de felicidade. Conseguimos, Mário. A gente conseguiu. E tinha conseguido mesmo. Com sacrifício, com trabalho duro, mas tinha conseguido. A casa era nossa. E agora eu ia vender. Será que ela ia entender? Será que lá de onde ela estava, ela aprovava? Eu queria acreditar que sim, porque a Célia era justa. E ela também não ia aceitar ver os filhos pisando em mim daquele jeito. Na sexta de manhã, acordei antes do despertador. 5:30. Levantei, tomei banho, vesti minha roupa mais arrumada. Calça social, camisa, o sapato bom que eu só usava em ocasião especial. Fiz café, tomei devagar. Os meninos ainda estavam dormindo. O Diego nem tinha trabalho na sexta. Sempre pedia home office. O Rodrigo ia acordar só lá para as 9. Saí de casa sem fazer barulho. Peguei o ônibus até o centro. Cheguei no cartório 15 minutos adiantado. A moça da imobiliária já estava lá. Me cumprimentou toda animada. Bom dia, seu Mário. Dia grande, né? Eu só balancei a cabeça. Não conseguia falar muito. Tinha um nó na garganta. Não era tristeza. Era, sei lá, era o fim de uma coisa e o começo de outra. O casal chegou logo depois. Eram jovens, uns 30 e poucos anos. Ele de terno, ela de vestido, sorridentes, empolgados. Me cumprimentaram com respeito, agradeceram pela oportunidade. A gente amou a casa, seu Mário. Vai ser perfeita pra gente começar a família. Eu forcei um sorriso. Eles não tinham culpa de nada. Iam cuidar bem da casa. Iam ser felizes lá, provavelmente. Mais do que eu tinha sido nos últimos anos. O tabelião chamou a gente para a sala. Sentamos todos na mesa grande. Ele começou a ler o contrato, aquelas formalidades todas de cartório. Eu ouvia, mas não prestava atenção nas palavras. Só pensava, vai ser agora. Daqui a pouco tá feito. Quando ele terminou de ler, empurrou os papéis na minha direção. Seu Mário, o senhor confirma a venda do imóvel situado à Rua das Camélias, 247, pelo valor de R$340 mil? Confirmo. Pode assinar aqui, aqui e aqui. Peguei a caneta. Minha mão tremeu um pouco. Não de medo, de emoção. Assinei. Uma vez. 2. 3. Pronto. Tava vendido. A casa não era mais minha. O casal assinou depois. Sorrisos largos no rosto. O rapaz pegou o celular e fez a transferência ali mesmo. A moça da imobiliária conferiu, confirmou. Caiu, seu Mário. Tá tudo certo. R$340 mil na minha conta. Nunca na vida eu tinha visto tanto dinheiro junto. O tabelião entregou uma via do documento para mim, outra para o casal. Parabéns. O imóvel agora pertence aos senhores. Ele apertou a mão do casal. Depois apertou a minha. Boa sorte, seu Mário. Eu agradeci. A gente saiu do cartório. O casal me acompanhou até a calçada. Seu Mário, a moça falou, meio sem graça. A gente combinou com a imobiliária que a posse da casa seria imediata. O senhor tem quanto tempo para desocupar? Eu já sabia disso. Tinha assinado concordando. 30 dias. Ela pareceu aliviada. Ah, que bom. É que a gente está pagando aluguel ainda. Então, quanto antes a gente conseguir se mudar, melhor. Pode deixar. Em 30 dias eu saio. Eles agradeceram de novo, entraram no carro e foram embora. Eu fiquei ali na calçada, segurando o envelope com os documentos. Tava feito. Não tinha mais volta. Voltei para casa de ônibus, olhando pela janela, vendo a cidade passar. São Paulo. Essa cidade que me acolheu quando eu era um menino de 18 anos sem nada no bolso. Essa cidade onde eu construí minha vida, minha família, meu futuro. E agora, aos 67, eu estava recomeçando de novo. Quando cheguei em casa, eram quase meio-dia. O Diego estava na sala de bermuda e camiseta, assistindo série no notebook. Nem levantou os olhos quando eu entrei. Pai, não tem nada para almoçar? Tirei o sapato. Larguei o envelope em cima da mesinha da entrada. Tem arroz de ontem na geladeira. Ele bufou. Arroz de ontem?
Sério? É o que tem. Fui pro meu quarto. Sentei na cama. Abri o envelope e fiquei olhando para os papéis. Tava ali, registrado, carimbado. Eu não era mais dono daquela casa. E os meus filhos não sabiam de nada. Ainda achavam que aquela casa era deles, que iam morar ali para sempre, de graça, nas minhas custas. Mas não iam. Daqui 30 dias eles iam ter que sair. Iam ter que alugar um lugar, pagar conta, se virar. Iam ter que crescer. E eu ia estar num apartamento pequeno, só meu, com dinheiro no banco para viver tranquilo o resto da minha aposentadoria. Sem estresse, sem desrespeito, sem ninguém rindo da minha cara. Guardei os papéis dentro da gaveta da cômoda, no mesmo lugar onde ficava a escritura antiga. Deitei um pouco. Tava cansado. Não do corpo, mas da cabeça. Era muita coisa para processar. Dormi sem querer, ali mesmo de roupa. Acordei umas 3 horas depois com o barulho do Rodrigo chegando. Ouvi ele na sala conversando com o Diego. Mano, vamos pedir pizza? Tô com fome. Bora, pede aí. Eles pediram. Comeram. Não ofereceram nada para mim, como sempre. Fiquei no quarto, só ouvindo a movimentação da casa. Pensando em como ia ser daqui um mês. Pensando na cara deles quando descobrissem. E pela primeira vez em muito tempo, eu dormi tranquilo. Dormi sabendo que tinha feito a coisa certa. Os dias seguintes foram os mais silenciosos da minha vida. Eu andava pela casa observando tudo com outros olhos. Cada canto, cada móvel, cada marca na parede tinha uma história. Ali no corredor era onde o Diego tinha batido com o triciclo quando tinha 4 anos e lascado a tinta. No quarto do Rodrigo ainda tinha o adesivo de super-herói que ele insistiu em colar quando tinha 8. A mesa da cozinha, aquela mesa velha de fórmica, foi a primeira coisa que a Célia e eu compramos quando nos mudamos. Quantos jantares naquela mesa, quantas conversas, quantos planos. Mas agora, tudo isso ia ficar para trás. E o estranho é que eu não estava triste. Era em paz. Porque aquela casa tinha deixado de ser um lar fazia tempo. Tinha virado só um lugar onde eu pagava conta e servia de capacho. Os novos donos iam transformar aquilo num lar de novo. Iam criar memórias boas ali. E eu ia para um lugar menor, mais simples, mas que ia ser meu de verdade. Comecei a me organizar. Discretamente. Quando os meninos saíam para trabalhar, eu separava minhas coisas. Não eram muitas. Roupa, uns documentos, uns objetos pessoais. A foto de casamento minha e da Célia. O relógio que meu pai me deu antes de morrer. Umas ferramentas que eu ainda usava de vez em quando. Fui colocando tudo em caixas de papelão que peguei no mercado. Guardava as caixas no depósito do quintal, escondidas atrás de uns entulhos velhos. Eles nunca iam lá. Nem sabiam que aquele depósito existia direito. Liguei para o corretor que tinha me mostrado aquele apartamento no mês passado. Um lugar pequeno, um quarto e sala no bairro ao lado. Era simples, mas era limpo, bem localizado. E o aluguel cabia tranquilo no meu orçamento. Seu Mário, que surpresa! Tá interessado no apartamento ainda? Eu disse que sim. Ótimo, ele ainda está disponível. Quando o senhor quer ver de novo? Marcamos para o sábado de manhã. Dessa vez fui com mais atenção. Olhei cada detalhe. O apartamento era no 2º andar de um prédio sem elevador. Não tinha portaria, mas tinha interfone. O banheiro era pequeno, a cozinha também, mas estava tudo funcionando. E o melhor, tinha uma varandinha minúscula que dava para o lado da rua. Dava para sentar ali, tomar um café de manhã, ver o movimento. Dava para viver. Dava para ter paz. Eu quero, falei para o corretor. Ele ficou todo animado. Maravilha, vou preparar o contrato. O senhor pode começar quando? Daqui 3 semanas. Fechamos ali mesmo. Dei entrada, paguei o primeiro mês adiantado mais calção. Quando saí daquele prédio com as chaves na mão, senti uma coisa boa no peito. Era alívio, era liberdade. Eu tinha uma casa nova, pequena, alugada, mas era só minha. Ninguém ia morar de graça, ninguém ia me desrespeitar. Era meu recomeço. Voltei para casa e os meninos estavam os dois na sala jogando videogame. Algum jogo online que eles gritavam um com o outro. Rodrigo, pelo amor de Deus, olha o mapa. Cala a boca, Diego, eu sei jogar. Passei direto por eles. Nem me viram. Fui pro quintal, acendi um cigarro. A roseira da Célia estava ainda mais bonita. As rosas vermelhas balançavam com o vento. Célia, falei baixinho, só para mim mesmo. Eu tô fazendo a coisa certa. Eu sei que tô.
Naquela noite teve um jantar de família que eu nunca vou esquecer. Não porque foi especial, foi porque foi patético. Eu tinha feito macarronada daquela simples com molho de tomate e salsicha. Coloquei na mesa, chamei os dois. Eles vieram com má vontade, com cara de quem estava fazendo favor. Sentamos. Comecei a comer. O Diego enrolou o macarrão no garfo, colocou na boca e fez uma cara. Pai, tá sem sal. Tem sal na mesa. Pode pôr. Ele bufou, pegou o saleiro, jogou o sal por cima. O Rodrigo nem reclamou. Tava com o celular na mão, vendo vídeo enquanto comia. Eu olhei para os dois. Dois homens adultos, de 30 e tantos anos, que não sabiam nem agradecer uma comida. Que não sabiam nem levantar a cabeça do celular para conversar. E pensei, eu fiz certo. Eu fiz muito certo. Depois do jantar, o Diego largou o prato na pia e foi pro quarto. O Rodrigo fez o mesmo. Ficou tudo ali, empilhado, sujo, como sempre. Eu lavei, mas dessa vez não lavei com raiva. Lavei pensando, mais 2 semanas. Só mais 2 semanas e eu nunca mais vou lavar louça suja deles. Nunca mais vou cozinhar para quem não agradece. Nunca mais vou pagar conta de quem ganha e não divide. Enxuguei os pratos, guardei e fui dormir tranquilo. Os dias foram passando. Eu ia tirando minhas coisas aos poucos. Roupa, objeto, documento. Levava para o apartamento novo quando os meninos estavam fora. Fui montando meu cantinho. Coloquei a foto da Célia na mesinha de cabeceira. Pendurei meu relógio velho na parede. Deixei tudo do jeito que eu gostava. Pequeno, simples, mas organizado. Meu. Faltavam 10 dias para o prazo de 30 que eu tinha combinado com os novos donos. Eu já estava quase pronto para sair. Só faltavam algumas coisas. Foi quando, numa quinta à noite, o Rodrigo chegou em casa todo empolgado. Entrou na sala gritando. Pessoal, confirmei. A festa da firma vai ser aqui mesmo, sábado que vem. O Diego levantou do sofá. Sério? Massa. Vou chamar a Amanda também. Eu estava na cozinha lavando uma xícara. Ouvi tudo. Festa. Sábado que vem. Na casa que não era mais minha. Na casa que dali 1 semana ia ter que ser entregue para os donos novos. Respirei fundo. Quase dei risada. Eles não faziam ideia. O Rodrigo veio até a cozinha. Pai, vou fazer um churrasco sábado. Vai ter uns amigos da firma aqui. Tudo bem para você? Nem esperou eu responder. Já voltou para a sala falando no celular, organizando coisa. Eu fiquei ali parado, segurando a xícara molhada. Tudo bem para mim? Claro que estava tudo bem. Ele que fizesse a festa que quisesse. Porque no domingo de manhã, logo depois dessa festa, eu ia contar. Ia soltar a bomba. E ia assistir o mundo deles desabar. Passei o resto da semana quieto. Os meninos organizando a tal festa, comprando carne, comprando bebida, fazendo lista de convidados. Tudo com o dinheiro deles, claro. Dinheiro que eles tinham, mas que nunca usavam para me ajudar com as contas da casa. Eu deixei. Não falei nada. Só observava. Só esperava. Na sexta à noite, véspera da festa, eu terminei de levar minhas últimas coisas para o apartamento. Voltei para casa tarde. Os meninos estavam na sala bebendo cerveja, rindo, empolgados. Amanhã vai ser top, mano. Demais. Vou fazer uma playlist sensacional. Passei por eles, dei boa noite, fui pro meu quarto, deitei na cama. Olhei pro teto. Amanhã. Amanhã à noite eu ia contar. Depois da festa deles. Ia deixar eles terem a festa, terem o momento deles. E no dia seguinte, domingo de manhã, quando a ressaca batesse, quando eles achassem que a vida estava boa, aí sim eu ia contar que a casa tinha sido vendida, que eles tinham 1 semana para sair, e que eu já tinha saído. Dormi pouco naquela noite, não de nervoso, mas de ansiedade, ansiedade boa, porque finalmente, depois de 3 anos aguentando desrespeito, eu ia ter minha vingança. Não uma vingança ruim, cruel, mas uma vingança justa. A vingança de um pai que foi espremido até não sobrar nada e que decidiu se levantar. Amanhã eles iam descobrir quem eu era de verdade e iam aprender, do jeito mais duro, que pai também tem limite. Acordei no sábado com o barulho deles mexendo na cozinha. Eram 8 da manhã e os dois já estavam acordados. Coisa rara. Levantei, fui ver o que estava acontecendo. A cozinha parecia um depósito de mercado. Tinha caixa de cerveja empilhada, sacos de carvão, carne na geladeira, pão de alho, linguiça.
O Diego estava separando as coisas, o Rodrigo checando uma lista no celular. Pai, bom dia. O Rodrigo falou sem olhar para mim. A gente vai usar o quintal hoje. Já avisa os vizinhos que vai ter um pouco de barulho. Eu não respondi. Só peguei minha caneca, fiz café e sentei na mesinha. Ficava observando os dois se movimentando, empolgados, organizando tudo. Eles estavam felizes, animados, achando que a vida estava perfeita, que aquela casa era deles, que podiam fazer o que quisessem. Tomei meu café devagar, saboreando cada gole, porque eu sabia o que eles não sabiam. E isso me deixava estranhamente calmo. Passei o dia no meu quarto. Deixei eles fazerem o que quisessem. Ouvi o barulho da churrasqueira sendo montada no quintal. Ouvi eles testando som, organizando cadeira. Lá pelas 4 da tarde, começou a chegar gente. Carros parando na frente, vozes, risadas. Olhei pela janela do quarto. Era bastante gente mesmo. Mais de 20 com certeza. Todos jovens, bem vestidos, com cerveja na mão. A Amanda, namorada do Diego, chegou com 2 amigas. O Rodrigo cumprimentava todo mundo na porta como se fosse dono da casa. Desci para a cozinha pegar água. A casa estava cheia. Gente na sala, gente no quintal, gente na cozinha. Música alta, cheiro de carne na churrasqueira. Ninguém me cumprimentou. Eu era invisível. O velho que morava ali. Peguei minha garrafa d'água e voltei para o quarto. Tranquei a porta. Sentei na cama e fiquei ali, só ouvindo o barulho lá de fora. Risadas, conversas, música. Eles estavam se divertindo, aproveitando. E eu deixei que aproveitassem. Era a última vez. A festa foi até de madrugada. Eu não dormi. Ficava deitado ouvindo tudo. Teve hora que tentei dormir, mas o som estava muito alto. Nem me incomodei de ir reclamar. Pra quê? Amanhã nada disso ia importar. Lá pelas 3 da manhã a música finalmente parou. Ouvi vozes se despedindo, carros indo embora. Depois, silêncio. Levantei, fui até a janela. O quintal estava um desastre. Garrafa para todo lado, prato sujo, cadeira derrubada. Mas não era mais problema meu. Em alguns dias, outra pessoa ia morar ali. E os meus filhos? Eles iam ter que se virar. Deitei de novo. Dessa vez consegui dormir. Quando acordei, já era quase meio-dia de domingo. A casa estava em silêncio. Levantei, lavei o rosto, desci. A sala estava bagunçada. Tinha garrafa em cima da mesa, copo sujo, cinzeiro cheio. A cozinha, então, nem se fala. A pia abarrotada de louça, panela suja, chão grudento. E os dois, dormindo. Claro, com ressaca da festa que eles fizeram na minha casa sem pagar 1 centavo de conta. Fiz café. Sentei na mesinha da cozinha. Fiquei ali, esperando eles acordarem. Porque hoje era o dia. Hoje eu ia contar. Meu coração estava acelerado, mas não era medo. Era expectativa. Eram 3 anos de humilhação que iam se transformar em justiça. O Rodrigo apareceu primeiro lá pela 1 da tarde. Veio arrastando chinelo, de bermuda, com cara de quem tinha bebido demais. Abriu a geladeira, pegou o suco, tomou direto da caixinha. Que festa, hein, pai? Foi demais. Eu só olhei para ele. Não respondi. Ele nem notou. Pegou um pão que sobrou, passou manteiga e sentou na mesa comigo. Comeu em silêncio, mexendo no celular. Rodrigo, eu falei. Fala, pai. Eu preciso conversar com você e com seu irmão. Sério. Ele levantou os olhos do celular meio incomodado. Agora? Agora. Ele suspirou. Deixa eu chamar ele. Subiu as escadas gritando. Diego! Diego! Acorda! O pai quer falar com a gente! Ouvi resmungo lá de cima. Passos pesados. O Diego desceu de moletom e camiseta com cara de sono. Que foi, pai? Não pode esperar? Eu tô acabado. Não pode. Os dois sentaram na mesa da cozinha. Me olharam com cara de quem estava fazendo um esforço enorme para me dar atenção. Eu respirei fundo. Esse era o momento. Não tinha mais volta. Eu vendi a casa, eu disse. Simples assim. Sem preparação, sem rodeio. Só joguei a bomba ali no meio da mesa. Silêncio. Os dois me olharam como se eu tivesse falado em chinês. O Diego foi o primeiro a falar. Como assim vendeu a casa? Vendi. Coloquei à venda faz 2 meses. Fechei negócio faz 3 semanas. Os novos donos assumem daqui 1 semana. O Rodrigo deu uma risada nervosa. Pai, que brincadeira é essa? Não é brincadeira.
Tá tudo assinado, registrado em cartório. A casa não é mais minha. Vocês têm 7 dias para sair. A risada do Rodrigo morreu. A cara do Diego mudou. Ficou vermelho. Você não pode fazer isso. Posso sim. A casa estava no meu nome. Quitada. Eu tinha todo o direito de vender. Mas a gente mora aqui, o Diego gritou, levantando da cadeira. Morava, de graça, durante 3 anos, sem pagar uma conta, sem ajudar em nada. Eu avisei, eu pedi, eu implorei para vocês me ajudarem, e vocês riram na minha cara. O Rodrigo estava pálido. Pai, você tá falando sério? Levantei, fui até o meu quarto, peguei o envelope com os documentos, voltei, joguei em cima da mesa. Aqui, a escritura. Tá tudo aqui. Podem ler. Os dois pegaram os papéis com as mãos tremendo. Foram lendo, virando página, lendo de novo. A cor foi sumindo do rosto deles. Quando terminaram, o Diego me olhou com uma raiva que eu nunca tinha visto. Você é louco. Você ficou louco, velho. Não. Eu só cansei de ser otário. Para onde a gente vai? Você pensou nisso? A gente não tem lugar nenhum. Não é problema meu. Vocês são adultos. Trabalham. Ganham bem. Podem alugar um lugar, dividir apartamento, fazer o que vocês quiserem, mas não vão mais morar de graça nas minhas custas. O Rodrigo passou a mão no rosto. Parecia que ia chorar. Pai, como você faz uma coisa dessas com a gente? Como eu faço? Como vocês fizeram comigo esses 3 anos? Eu paguei tudo sozinho. Luz, água, comida, internet. Vocês não davam 1 centavo. Me tratavam como empregado. Riam de mim. Ontem vocês fizeram uma festa aqui, convidaram um monte de gente e nem me perguntaram se eu estava bem com isso, porque vocês não me respeitam. Nunca me respeitaram. E eu deixei. Mas não vou mais deixar. O Diego jogou os papéis na mesa. Você vai se arrepender disso. Não vou. A gente é sua família. Família respeita. Família ajuda. Família não explora. Vocês não foram família para mim, foram peso. Ele me olhou com ódio puro. Você é um egoísta. A mãe ia ter vergonha de você. Aquilo doeu. Doeu mais do que qualquer coisa. Mas eu não deixei transparecer. Sua mãe ia ter vergonha de vocês. Do que vocês se tornaram. 2 homens feitos que não sabem nem pagar as próprias contas. O Diego deu um soco na mesa e saiu da cozinha pisando duro. Subiu as escadas, bateu a porta do quarto. O Rodrigo ficou ali, sentado, olhando para os papéis. Pai, dá pra gente conversar? Tentar alguma coisa? A gente pode começar a pagar agora. A gente pode... Não, já passou. Eu já vendi, já assinei. Vocês tiveram 3 anos. 3 anos de chance. E desperdiçaram. Agora é tarde. Ele baixou a cabeça. Ficou ali mais um tempo, em silêncio. Depois levantou e foi pro quarto também. Eu fiquei sozinho na cozinha. O silêncio era pesado, mas eu estava aliviado. Tinha falado. Tinha jogado a verdade na cara deles. E agora? Agora era só esperar. O resto do domingo foi o silêncio mais pesado que já existiu naquela casa. Nem eles saíram dos quartos, nem eu forcei conversa. Fiquei na sala, vendo televisão sem prestar atenção, só sentindo o peso do que tinha acabado de acontecer. Não era arrependimento. Era alívio misturado com uma pontada de tristeza. Não tristeza por eles, mas pela situação toda. Pela família que a gente podia ter sido e que nunca foi. Lá pelas 6 da tarde, ouvi a porta do quarto do Diego abrir. Ele desceu, passou pela sala sem olhar para mim, foi direto para a cozinha. Ficou lá uns minutos, depois saiu de casa batendo a porta. Nem disse para onde ia. O Rodrigo continuou trancado no quarto. Eu fiz minha janta simples, comi sozinho, lavei minha louça e fui pro quarto. Deitei cedo. Mas não consegui dormir direito. Ficava pensando no que vinha pela frente. Nos próximos dias. Em como eles iam reagir quando caísse de verdade a ficha. Na segunda de manhã, acordei com barulho de gente conversando alto na sala. Olhei no relógio. 7 horas. Levantei, vesti o roupão, desci. O Diego estava lá com a Amanda. Ela estava de roupa de trabalho, como se tivesse passado só para deixar ele em casa. Os dois pararam de falar quando me viram. O Diego me olhou com desprezo. A gente está procurando apartamento, já que o senhor resolveu nos botar na rua. Eu não respondi. Fui para a cozinha, fiz meu café. A Amanda veio atrás de mim. Seu Mário, o Diego me contou o que aconteceu. O senhor tem certeza disso? Não dá para voltar atrás? Ela falou baixo com pena.
como se eu fosse um velho confuso que tinha tomado uma decisão impulsiva. Não dá para voltar atrás, eu disse firme. E não quero, ela suspirou. Tudo bem, só acho que é muito drástico. Eles são seus filhos, e eu sou o pai deles, e eles me trataram como lixo durante 3 anos. Então sim, é drástico. E é justo. Ela não insistiu. Voltou para a sala, pegou a bolsa. Diego, eu tenho que ir trabalhar. A gente conversa à noite. Eles se beijaram. Ela saiu. Ele ficou mais um tempo na sala, mexendo no celular. Depois subiu para o quarto. Eu terminei meu café tranquilo. Durante a semana, a casa virou um campo de guerra silencioso. Eles não falavam comigo. Eu não falava com eles. A gente se cruzava na cozinha, no corredor, mas era como se fôssemos fantasmas um para o outro. O Diego saía cedo, voltava tarde. O Rodrigo a mesma coisa. Eu sabia que eles estavam procurando lugar para morar. Apertado, porque ninguém acha apartamento e se muda em uma semana. Mas não era problema meu. Eles tinham dinheiro, tinham emprego, iam se virar. Na quarta-feira à noite toquei a campainha. Fui atender. Era um casal. O homem e a mulher que tinham comprado a casa. Reconheci na hora. Boa noite, seu Mário. Desculpa incomodar. A gente só queria dar uma passada rápida, tirar umas medidas para uns móveis que a gente vai trazer. Deixei eles entrarem. Eles foram pro quintal, mediram a parede, tiraram foto, anotaram coisa. O Diego estava no quarto, ouviu o movimento, desceu. Quando viu o casal, parou na escada. Quem é esse povo? Os novos donos, eu disse. A cara dele fechou. Ele ficou ali parado, olhando o casal medindo a casa. A casa que tinha sido dele a vida toda. A mulher percebeu, veio cumprimentar. Oi, você deve ser um dos filhos do seu Mário. Desculpa a invasão, a gente tá só pegando umas medidas. O Diego não respondeu. Só virou as costas e voltou pro quarto. O casal terminou, agradeceu, foi embora. Eu tranquei a porta. Subi para dormir. E pela primeira vez em dias, dormi bem. Na quinta, o Rodrigo chegou em casa mais cedo. Eu estava na sala. Ele sentou no sofá do meu lado, coisa que não fazia meses. Ficou ali quieto, mexendo no celular. Depois falou sem olhar para mim. Eu achei um lugar. Vou dividir com um amigo do trabalho. Apartamento de 2 quartos ali perto do metrô. Vou me mudar sábado. Que bom, eu disse. Ele continuou olhando para o celular. O aluguel é caro. 1.200 a minha parte, fora a conta. Vai apertar no começo. Eu não respondi. Não ia sentir pena. Não agora. Ele era adulto, ganhava razoável, ia conseguir pagar. Ele esperou eu dizer alguma coisa, mas como eu não disse, ele levantou e foi para o quarto. Fiquei ali pensando. Era isso. Ele ia sair. Ia finalmente ter que assumir responsabilidade. Ia ter que lavar a própria louça, pagar a própria conta, viver no mundo real. Era o que ele precisava. Era o que os dois precisavam. Sexta-feira foi o último dia completo. No sábado, os novos donos assumiam. Eu já tinha tirado todas as minhas coisas. Já estava praticamente morando no apartamento novo, só voltava aqui para dormir. Os meninos também já tinham começado a embalar as coisas deles. Caixa para lá, caixa para cá. Vi o Rodrigo descendo com uma mala. Vou deixar no carro do meu amigo. Ele vem me buscar amanhã cedo. O Diego estava mais complicado. Ele não tinha achado lugar ainda. A Amanda tinha oferecido para ele ficar uns dias no apartamento dela. Mas ela dividia com mais 2 meninas, e o espaço era apertado. Ele ia ter que se virar, procurar algum lugar rapidamente, talvez até um hotel enquanto procurava. E eu? Eu não me ofereci para ajudar. Não podia. Se eu cedesse agora, tudo ia ter sido em vão. Naquela noite de sexta, jantamos os 3 juntos pela última vez. Eu tinha feito arroz e frango. Coloquei na mesa. Eles vieram, sentaram. Comemos em silêncio absoluto. Ninguém falou nada. Só o barulho do garfo no prato. Quando terminamos, os 2 levantaram e foram cada um para o seu quarto. Eu lavei a louça. Enxuguei. Guardei. E olhei para aquela cozinha vazia, limpa, sabendo que era a última vez. Fui para o quintal. Acendi um cigarro. A roseira da Célia estava linda, cheia de rosas vermelhas. Me aproximei, toquei numa das pétalas. Célia, eles vão ficar bem. Vai doer no começo, mas eles vão aprender. E eu? Eu vou ficar em paz. Terminei o cigarro ali, olhando para o céu escuro de São Paulo. Tantas estrelas, tantos anos, tanta luta. Voltei para dentro. Tranquei tudo.
Subi para o meu quarto. Olhei ao redor. Não tinha quase nada ali. Só a cama, o guarda-roupa vazio, a janela. Deitei, fechei os olhos e esperei o dia seguinte chegar. O dia que tudo ia mudar de vez. O dia que eles iam sair. E eu também. Cada um para o seu lado. Cada um para sua vida. Como devia ser desde o começo. Acordei no sábado às 6 da manhã. Não porque o despertador tocou, mas porque meu corpo já não conseguia ficar deitado. Era o dia. O último dia naquela casa. Levantei, fui até a janela do quarto. O sol começava a clarear a rua. Tudo quieto, tudo calmo. Como se fosse um dia normal. Mas não era. Era o fim de uma era e o começo de outra. Tomei banho, vesti a roupa, desci. A casa estava em silêncio. Os meninos ainda dormiam. Fui para a cozinha, fiz café. Sentei na mesinha e fiquei ali, só olhando. Aquela cozinha tinha tantas memórias. A Célia fazendo bolo de aniversário para os meninos. Eu voltando do trabalho de madrugada, tomando café frio antes de dormir. Os meninos pequenos, sentados nessa mesma mesa, fazendo lição de casa. Tudo tinha sido bom um dia, mas esse dia tinha passado fazia tempo. Lá pelas 7, ouvi barulho de carro na frente de casa. Fui até a janela. Era um rapaz num carro velho. Buzinou. O Rodrigo desceu correndo, ainda de pijama, mas já de tênis. Pai, é o Cadu. Vou começar a levar minhas coisas. Ele nem esperou resposta. Foi pro quarto. Começou a descer com caixa, com sacola, com mala. O amigo ajudava. Foram e voltaram umas 5 vezes. Eu fiquei ali na sala, só observando. Quando ele terminou de carregar tudo, voltou para dentro. Parou na porta da sala, me olhou. A gente ficou ali, parado, se encarando. Tinha tanta coisa para falar, tanta coisa para resolver, mas nenhum de nós falou nada. Ele só acenou com a cabeça, virou as costas e saiu. Ouvi o carro ligar e ir embora. Pronto. O Rodrigo tinha ido. Meu filho mais novo tinha saído de casa sem um abraço, sem um até logo, sem nada. E eu deixei. Porque era assim que tinha que ser. O Diego acordou mais tarde, lá pelas 9. Desceu de cara amarrada. Foi direto para a cozinha, abriu a geladeira, pegou o resto do suco, bebeu direto da caixa e jogou fora. Rodrigo já foi? Ele perguntou. Foi. E eu vou para onde exatamente? Já que o senhor tá me botando na rua. Você tem namorada, tem amigos, tem dinheiro. Você vai se virar. Ele deu uma risada sem graça. Inacreditável. Inacreditável o que você tá fazendo. Subiu, bateu a porta do quarto. Ouvi ele jogando coisa dentro de mala, abrindo gaveta, quebrando algo. Estava nervoso, com raiva. E eu tava, tranquilo. Ele ia embora. Finalmente ia ter que encarar a vida de verdade. Às 10 horas bateram na porta. Eram os novos donos. Eles vieram com um caminhão pequeno de mudança. Bom dia, seu Mário. A gente combinou de assumir hoje, tudo bem? Eu abri a porta. Tudo bem, pode entrar. Eles começaram a trazer móvel, caixa, coisa. O Diego desceu quando ouviu o barulho. Parou no meio da sala, vendo aquele povo invadindo a casa. Isso é sério. Isso tá acontecendo mesmo. Tá, eu disse. Ele subiu, voltou com 2 malas grandes. Vou para casa da Amanda. Mas isso não vai ficar assim. A gente ainda vai conversar. Passou por mim, saiu, jogou as malas no carro, foi embora, sem olhar para trás, sem se despedir. Do mesmo jeito que o irmão. E assim, em menos de 3 horas, os dois tinham ido embora. A casa estava vazia deles. E eu estava ali no meio da sala, vendo gente estranha entrando com móvel, ocupando o espaço que tinha sido meu durante mais de 30 anos. A moça dona da casa veio falar comigo. Seu Mário, muito obrigada pela casa. A gente vai cuidar bem daqui. Eu forcei um sorriso. Eu sei que vão. Sejam felizes. Ela me abraçou. Coisa estranha. Mas foi reconfortante de certo modo. Fui pro quintal uma última vez. A roseira da Célia estava ali, balançando com o vento. Me aproximei. Peguei uma das rosas, a mais bonita. Arranquei com cuidado. Célia, eu vou levar você comigo. Guardei a rosa dentro do bolso da camisa. Voltei para dentro. Peguei a última sacola com as poucas coisas que ainda estavam no meu quarto. Dei uma última olhada. Quarto vazio. Cama sem lençol. Guarda-roupa aberto. Parede manchada onde ficava o quadro. Desci. A sala já estava cheia de móvel novo. O casal organizando tudo, animado.
Eles nem perceberam quando eu passei com minha sacola e saí pela porta. Fechei a porta atrás de mim. Fiquei ali parado na calçada, olhando para a fachada da casa. Rua das Camélias, 247. Minha casa. Não, minha ex-casa. Onde eu construí uma família. Onde eu criei 2 filhos. Onde eu enterrei meus sonhos e minha esposa. Onde eu fui feliz e infeliz. E agora? Agora era só um endereço. Um lugar onde outras pessoas iam viver. E eu? Eu ia para outro lugar. Menor, mais simples, mas meu. Caminhei até o ponto de ônibus. Esperei. O ônibus chegou. Subi. Sentei na janela. Olhei para a rua enquanto o ônibus andava. Vi o mercadinho onde eu comprava pão todo dia. A padaria onde eu tomava café às vezes. A igreja onde eu ia todo domingo. Tudo ficando para trás. Uma vida inteira ficando para trás. Desci na frente do prédio do meu apartamento novo. Subi os 2 lances de escada. Abri a porta. O apartamento pequeno, quase vazio, mas arrumado. Meus móveis, poucos, mas suficientes. Minha cama, minha mesa, minha TV. Coloquei a sacola no chão. Fui até a varandinha. Olhei para a rua. Movimento de gente, carro, vida. Peguei a rosa da Célia que estava no bolso. Coloquei num copo com água. Deixei ali na mesinha da varanda. Sentei. Respirei fundo. Tava feito. Eu tinha saído. Eles tinham saído. Cada um pro seu canto. Sem despedida. Sem abraço. Sem promessa de visita. Só o vazio de uma família que se despedaçou. Mas não era só tristeza que eu sentia. Era alívio também. Alívio de não ter mais que sustentar ninguém. De não ter mais que aguentar desrespeito. De poder viver meus últimos anos em paz. Fiquei ali na varanda até escurecer, vendo o movimento da rua, pensando em tudo, pensando em nada. Quando a noite chegou, entrei. Fiz uma sopa simples. Comi sozinho. Lavei minha louça, sequei, guardei e me dei conta. Era isso. Essa era minha vida agora. Sozinho. Simples. Tranquila. Sem ninguém para incomodar. Sem ninguém para sugar. Era liberdade. Era paz. Era recomeço. Deitei na cama nova. Olhei para o teto desconhecido. E pela primeira vez em 3 anos, eu dormi sabendo que no dia seguinte, ninguém ia me acordar pedindo nada. Ninguém ia deixar louça suja para eu lavar. Ninguém ia usar minha luz, minha água, meu dinheiro sem agradecer. Eu era livre. E isso, por mais doloroso que tivesse sido o caminho, valia cada lágrima, cada noite sem dormir, cada decisão difícil que eu tive que tomar. Os primeiros dias no apartamento novo foram estranhos. Eu acordava de manhã e por uns segundos não sabia onde estava. Olhava para o teto, para o quarto pequeno e demorava para lembrar. Eu não estava mais na minha casa. Estava no meu apartamento, sozinho, livre. Levantava, fazia café, sentava na varandinha e ficava ali, vendo o movimento da rua, ouvindo o barulho da cidade. Era diferente, mas era bom. No começo eu esperava. Esperava uma ligação, uma mensagem, algum sinal dos meninos, pedindo desculpa, querendo conversar, sei lá. Mas não veio nada, nem do Diego, nem do Rodrigo. Silêncio absoluto, como se eu tivesse deixado de existir para eles. E talvez eu tivesse mesmo. Na cabeça deles eu era o vilão, o pai cruel que botou os filhos na rua. Eles não conseguiam enxergar o que eles tinham feito comigo. Não conseguiam ver que eu só tinha reagido depois de anos aguentando. Passou uma semana, 2. A vida foi entrando num ritmo. Eu acordava, fazia meu café, saía para caminhar. Voltava, assistia TV, fazia almoço. À tarde ia no mercadinho, conversava com o seu Antônio do caixa, voltava. Jantava, assistia jornal, dormia. Simples, tranquilo, sem drama, sem estresse. Minha aposentadoria agora dava para tudo. Pagava o aluguel, as contas, o mercado. E ainda sobrava. Eu tinha dinheiro guardado da venda da casa. Não era fortuna, mas era segurança. Pela primeira vez em anos, eu não terminava o mês no vermelho. Foi numa quinta-feira, quase um mês depois da mudança, que meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Era a Amanda, namorada do Diego. Reconheci a voz na hora. Seu Mário. Oi, é a Amanda. Tudo bem? A voz dela estava estranha, meio nervosa. Tudo, eu respondi seco. Ela respirou fundo. Olha, eu sei que não é da minha conta, mas o Diego tá mal. Muito mal. Mal como?
Ele não conseguiu achar apartamento ainda. Tá morando aqui em casa comigo, mas tá complicado. A gente divide o AP com mais 2 meninas e tá muito apertado. Ele tá dormindo no sofá. E o pior, ele brigou com o chefe no trabalho semana passada. Foi suspenso. Tá sem receber. Eu fiquei em silêncio. Não sabia o que falar. Ela continuou. Eu sei que vocês brigaram. Eu sei que ele errou. Mas ele é seu filho, seu Mário. Ele precisa de ajuda. Amanda, eu falei pausado. Ele é adulto, tem 38 anos. Ele que se vire. Mas eu passei 3 anos sustentando ele. 3 anos pagando tudo sozinho enquanto ele morava de graça e me desrespeitava. Ele riu de mim quando eu pedi ajuda. Me chamou de senil. Agora ele tá colhendo o que plantou. Ela ficou quieta do outro lado. Depois suspirou. Tá bom, eu entendo. Desculpa incomodar. E desligou. Fiquei ali segurando o celular, sentindo um aperto no peito. Não era culpa. Era, sei lá, era aquela sensação de que, por mais certo que eu tivesse feito, ainda doía. Porque no fim, era meu filho, e ele estava mal. Mas eu não podia ceder. Não agora. Se eu ajudasse, ele nunca ia aprender. 2 semanas depois, foi a vez do Rodrigo. Ele me mandou mensagem. Coisa rara. Pai, preciso falar com você. Pode? Eu demorei para responder. Fiquei olhando para a mensagem durante uns 10 minutos. No fim, respondi. Pode. Ele ligou na mesma hora. Pai, oi. Tudo bem? A voz dele estava diferente. Mais mansa, mais humilde. Tudo. E você? Olha, eu tô me virando. O AP é caro, mas tô conseguindo pagar. É apertado, mas dá. Silêncio. Ele estava enrolando para falar alguma coisa. Pai, eu queria dizer que eu entendo. Entendo por que você fez o que fez. A gente pisou na bola. A gente te tratou mal. E eu sinto muito. Aquilo me pegou de surpresa. Não esperava. Fiquei sem palavras. Ele continuou. Eu não percebi na época. Achava que era normal, sabe? A gente morar lá, você pagar as coisas. Mas agora que eu tô pagando aluguel, pagando conta, comprando comida, eu vejo como era pesado para você. E a gente não ajudava em nada. Foi sacanagem. Foi, eu disse, a voz saindo mais baixa do que eu queria. Desculpa, pai. De verdade. Fiquei em silêncio. Não sabia se acreditava, se era manipulação ou se era verdade. Mas a voz dele parecia sincera. Rodrigo, eu aceito o pedido de desculpa. Mas não muda nada. Você tem sua vida agora. Eu tenho a minha. Eu sei. Eu não tô pedindo para voltar nem nada. Só queria que você soubesse que eu entendi. E que eu sinto falta. Sinto falta de você. Aquilo apertou meu peito. Eu também sinto. Admiti. E era verdade. Por mais errado que ele tivesse sido, era meu filho. E eu sentia falta. Falta da ideia do que a gente podia ter sido. Rodrigo, você pode me ligar de vez em quando. A gente pode conversar. Mas eu não volto atrás. Entendeu? Entendi. Obrigado, pai. Desligamos. Fiquei ali sentado, com o celular na mão, sentindo um misto de tristeza e esperança. O Rodrigo tinha entendido. Talvez tarde demais, mas tinha entendido. E o Diego? O Diego ainda estava perdido. Ainda não tinha aprendido. Mas não era responsabilidade minha ensinar mais. Ele que descobrisse sozinho. Os meses foram passando. O Rodrigo me ligava de vez em quando. Conversava sobre a vida dele, sobre trabalho, sobre as contas que ele estava aprendendo a equilibrar. Nunca pedia dinheiro, nunca pedia ajuda. Só conversava. E isso era bom. Era um começo. O Diego, por outro lado, sumiu. Não ligou mais. Não mandou mensagem. Ouvi através da Amanda, que me mandou mensagem uma vez, que ele tinha conseguido um apartamento pequeno, que tinha voltado para o trabalho, mas que estava diferente, mais fechado, mais amargurado. Parte de mim sentia pena. Parte de mim sentia culpa. Mas a parte maior, a parte racional, sabia que eu tinha feito o certo. Eles precisavam daquilo. Precisavam aprender que a vida não é fácil, que ninguém deve nada para ninguém, que respeito se conquista, não se exige. E se eles não aprendessem comigo, iam aprender com a vida. E a vida, eu sabia bem, era professora muito mais dura do que eu. Hoje faz 1 ano e meio que eu vendi aquela casa. 1 ano e meio que eu saí, que eles saíram, que tudo mudou. E sabe o que eu aprendi nesse tempo todo? Que às vezes, fazer a coisa certa dói. Dói muito. Mas mesmo assim,
continua sendo a coisa certa. Eu tô aqui no meu apartamento pequeno, tomando café na varandinha, vendo o sol nascer. Tenho 69 anos agora. Cabelo mais branco, costas um pouco mais curvadas, mas o coração tá leve, tá em paz, coisa que eu não sentia fazia anos. Eu pago minhas contas tranquilo, faço minha comida, cuido das minhas coisas. Ninguém me explora. Ninguém me desrespeita. Eu vivo simples, mas vivo digno. O Rodrigo me liga toda semana. Às vezes a gente se vê para tomar um café. Ele mudou. Não completamente, mas mudou. Aprendeu a lavar roupa, a fazer arroz sem queimar, a olhar o extrato do banco com medo. Ele me conta das dificuldades, de como é caro viver sozinho, de como ele entende agora o que eu passei. E eu escuto. Não jogo na cara, não cobro, só escuto. Porque no fundo, é isso que eu sempre quis. Que ele entendesse, que ele virasse homem de verdade. Uns meses atrás, ele me ligou num domingo. Pai, você tá livre? Queria te apresentar alguém. Eu fui. Era uma moça, a Carla, namorada nova dele. Bonita, simpática, trabalhadora, enfermeira. A gente almoçou num restaurante simples. Ela perguntou sobre mim, sobre minha vida. E o Rodrigo, pela primeira vez, falou de mim com orgulho. Meu pai foi motorista de ônibus a vida toda. Criou eu e meu irmão sozinho depois que minha mãe faleceu. É um cara forte. Quando ouvi aquilo, senti um nó na garganta, porque era a primeira vez em anos que ele reconhecia o que eu tinha feito. Quando a gente estava saindo do restaurante, o Rodrigo me chamou de lado. Pai, eu queria te dar uma coisa. Ele tirou um envelope do bolso. Eu abri. Tinha dinheiro. Umas notas de 50. Isso é o quê? Ele deu um sorriso sem graça. É parte do que eu te devo. Pelos anos que eu morei de graça. Eu sei que não paga nem 10%, mas é o que eu consigo agora. E todo mês eu vou te dar um pouco. Até pagar tudo. Eu fiquei olhando para as notas. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre o gesto. Sobre o reconhecimento. Sobre ele finalmente entender. Rodrigo, você não precisa... Ele interrompeu. Preciso sim. Eu devo isso a você. E não é só dinheiro. É respeito. Eu aceitei. Não porque eu precisava, mas porque ele precisava dar. Precisava consertar do jeito dele o que tinha quebrado. E o Diego? O Diego demorou mais. Muito mais. Passou quase um ano sem falar comigo. Um ano de silêncio. Até que teve um dia, faz uns 3 meses, que ele apareceu aqui. Sem avisar. Tocou o interfone. Quando vi que era ele, meu coração acelerou. Abri. Ele subiu. Quando bateu na porta e eu abri, quase não reconheci. Tava mais magro, com olheiras, barba por fazer. Mas os olhos estavam diferentes, mais humildes. Oi, pai. Voz baixa. Quase um sussurro. Eu dei espaço. Ele entrou. Ficamos ali parados, meio sem jeito. Quer café? Ele acenou que sim. Fiz. Sentamos na mesinha pequena. Ele tomou um gole, ficou olhando para a xícara. Pai, eu tô aqui porque eu preciso falar uma coisa. Esperei. Ele respirou fundo. Eu fui um canalha com você, um egoísta, um babaca. Eu tratei você como lixo. E você não merecia. Você nunca mereceu. Fiquei quieto. Ele continuou. Levou um tempo para eu entender. Muito tempo. Mas agora eu entendo. Você deu tudo por mim e pelo Rodrigo. Trabalhou feito um condenado para a gente ter o que a gente teve. E quando você precisou, a gente virou as costas. A gente riu de você. E eu vou carregar isso pro resto da vida. Ele estava com os olhos marejados. Não chorando, mas quase. Eu não vim pedir perdão porque eu sei que eu não mereço. Vim só dizer que eu sei. Eu sei o que eu fiz. E eu sinto muito, muito mesmo. Fiquei olhando para ele. Meu filho. Meu primogênito. O menino que eu peguei no colo quando nasceu. O menino que eu ensinei a andar de bicicleta. O menino que virou um homem quebrado, mas que talvez finalmente tivesse aprendido. Diego, eu falei, a voz tremendo um pouco. Eu te perdoo. Já te perdoei faz tempo. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que volta tudo como era. Eu sei, ele disse. Eu só queria que você soubesse que eu mudei. Eu tô pagando minhas contas. Tô cuidando da minha vida. Tô tentando ser o homem que você sempre quis que eu fosse, mesmo que seja tarde. Nunca é tarde, eu disse. E era verdade. A gente conversou mais um pouco.
Ele me contou que tinha sido promovido no trabalho, que tinha aprendido a cozinhar, que tinha até adotado um cachorro para fazer companhia. Quando ele foi embora, a gente se abraçou. Um abraço demorado. E quando ele saiu, eu fiquei ali na porta, vendo ele descer a escada. Meu filho, voltando para a vida dele. Diferente. Melhor. Hoje eu olho para trás e não me arrependo. Não me arrependo de ter vendido aquela casa. Não me arrependo de ter colocado eles na rua, porque foi isso que salvou eles. E foi isso que me salvou também. Às vezes, amor não é dar tudo. Às vezes, amor é deixar cair, é deixar bater no chão, para que eles aprendam a levantar sozinhos. Eu podia ter continuado sustentando eles, podia ter deixado eles morarem de graça para sempre. Podia ter morrido ali, pobre, cansado, invisível, mas eu não quis. Eu escolhi dignidade, escolhi respeito, escolhi eu. E não tem nada de errado nisso, nada. Se você está me ouvindo agora e passa por algo parecido, escuta o que eu vou te dizer. Não deixa ninguém te usar. Não importa se é filho, se é irmão, se é quem for. Você merece respeito, você merece paz. E se para ter isso você precisar tomar decisões difíceis, toma sem medo. Porque no final, você vai olhar no espelho e vai se orgulhar de quem você é. Eu olho no espelho hoje e vejo um homem de 69 anos, velho, cansado, mas de pé, de cabeça erguida, que não se deixou quebrar, que lutou pela própria dignidade. E isso não tem preço. Antes de terminar, queria te pedir uma coisa. Se essa história tocou você de alguma forma, comenta aí de onde você está nos ouvindo. Comenta se você já passou por isso ou conhece alguém que passou. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso. E se você gostou, se inscreve no canal Café com Vovô. Toda semana tem histórias novas aqui. Histórias de gente como eu, como você. Gente que luta, gente que sofre, gente que vence. Eu sou o Mário, tenho 69 anos. Fui motorista de ônibus, fui pai, fui marido. E hoje eu sou livre. E isso, meus amigos, é a maior vitória que um homem pode ter.